Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes, pesquisador do campo dos jogos, e hoje nós vamos falar de jogos, RPG e board games utilizados na formação do profissional da enfermagem. Mas antes de começarmos, quero pedir a vocês que, se gostarem do conteúdo e quiserem acompanhar o canal, cliquem aqui embaixo no botão de inscrever-se, isso ajuda muito na divulgação da ciência dos jogos. E você também pode clicar aí no sininho, assim você vai acompanhar as novidades do canal Pesquisa e Jogos, que toda semana tem um vídeo novo para você. Recado dado, vamos lá! No artigo Estratégias Lúdicas Utilizadas em Enfermagem, uma revisão integrativa, as professoras Carla Silva Neves de Nova Fernandes, da Universidade Fernando Pessoa de Porto, e Margarete Ângelo, da Universidade de São Paulo, nos apresentam alguns resultados realizados sobre a utilização do lúdico nas graduações em enfermagem. Esse artigo foi publicado agora no mês de maio de 2018 na revista Avanços em Enfermagem da Universidade Nacional da Colômbia, e o link para conferir o estudo está aqui na descrição. As autoras afirmam logo de início que o ensino ainda vive alicerçado em metodologias tradicionais, nas quais o estudante é o elemento passivo das aprendizagens. As estratégias tradicionais, em geral, conduzem a uma dissociação entre o conhecimento teórico fornecido de modo passivo e o contexto em que se inserem. Ou seja, elas não favorecem que o estudante tenha uma relação mais forte entre teoria e prática. Elas vão afirmar ainda que o foco deverá ser promover nos estudantes o desenvolvimento de competências alicerçadas num processo de construção de saberes, refletindo com a implicação do próprio sujeito, e que os jogos são, assim, um recurso à inovação e à criatividade. Por meio dos jogos, pode construir uma estratégia para ir ao encontro desses objetivos. As estratégias lúdicas, então, vão proporcionar uma base a partir da qual se pode projetar novas atividades em sala de aula, que abordem de outra forma os conteúdos previamente ensinados, ou até mesmo como estratégias de avaliação. O jogo contempla todos os critérios para garantir uma aprendizagem eficaz. Eles são experimentais, são uma forma de motivar. Com eles, espera-se uma aprendizagem dos participantes que durem mais do que o jogo em si. Neste estudo, as autoras partem da seguinte pergunta de pesquisa: qual o conhecimento produzido na literatura científica sobre a utilização de jogos na formação em enfermagem? E para responder essa pergunta, elas utilizam da revisão integrativa para agrupar o conhecimento existente sobre a utilização de jogos na formação em enfermagem, incluindo aí artigos científicos primários que detalham a utilização de jogos na formação em enfermagem. Esses artigos foram publicados entre os anos de 2010 e 2016. Em seus estudos, as autoras encontram 10 jogos que são utilizados para o processo de formação em enfermagem no mundo. Escócia, Singapura, Portugal, Noruega, Finlândia, Brasil, Estados Unidos, Espanha e Jordânia são os países que apresentam estudos que relacionam jogos à formação em enfermagem. Eu vou apresentar para vocês um resumo de cada um dos jogos dos estudos. Vamos lá! Na Escócia foram criados jogos de workshop, uma espécie de oficina gamificada sobre cuidados a pessoas idosas. Já em Singapura, foi criado um jogo eletrônico onde o estudante interage com o paciente para identificar as necessidades e prestar cuidados adequados, tais como a administração de oxigenoterapia e medicamentos. Em Portugal, foi criado um jogo de tabuleiro, isso mesmo, um board game, para aplicação com os enfermeiros, para ensinar sobre família em contexto hospitalar. Na Noruega, foi desenvolvido um jogo de computador, um jogo eletrônico, sobre medicação que permite realizar os cálculos de medicação e praticar unidades de medida padrão destes medicamentos. Na Finlândia, nós temos 2 jogos.
O primeiro jogo consiste em cenários de pacientes, em que são criados eventos em torno de um problema clínico bem específico, ao longo do qual o estudante deve avaliar as necessidades do paciente e tomar decisões sobre intervenções. No final do jogo, os estudantes recebem feedback sobre o seu desempenho. É uma simulação de atividades profissionais cotidiana muito interessante. Já o segundo jogo da Finlândia é uma simulação sobre diversos cenários de pacientes, que são eventos destinados ao redor de uma situação clínica bem específica, na qual o estudante é orientado para recolher informações, identificar problemas, tomar decisões e avaliar os cenários. Então, na Finlândia, temos 2 jogos focados em simulação. Nos Estados Unidos, os estudantes desempenham o papel de um idoso durante um jogo de simulação de envelhecimento em laboratório, o Medication Geriatric Game, nomeadamente com experiências dos idosos no sistema de saúde. Você vai simular ser um idoso. Na Espanha, foi criado um jogo sobre reanimação cardiorrespiratória. O enredo do jogo gira em torno de uma situação de emergência, representada em um ambiente virtual 3D, com a vítima, o ajudante e todas as ferramentas que podem auxiliar em uma situação de emergência. É um jogo eletrônico que simula uma situação real de parada cardiorrespiratória. Esse é um jogo muito tenso. Na Jordânia, foi utilizado o jogo Jeopardy, sobre modelos de organização de atendimento ao paciente. Para quem não sabe, o Jeopardy é um jogo de perguntas e respostas muito famoso nos Estados Unidos. E ele é bem interessante, onde o apresentador ele vai apresentar as perguntas e os participantes têm que formular respostas. É uma espécie de quiz. Bem, e no Brasil? No Brasil foi criado um jogo de role and play game, isso mesmo, um RPG, que permite ao estudante o contato simulado com situações problemáticas dos principais cenários de atuação profissional, principalmente com os temas ligados à atenção primária, o setor hospitalar, a gestão e a educação. Temos aí uma série de jogos utilizados na formação destes profissionais de enfermagem, desde simulações e experiências gamificadas, passando pelos jogos de tabuleiro e o RPG. Caso vocês não conheçam sobre esses e outros assuntos que estamos tratando aqui, é só deixar sua dúvida aqui nos comentários. Ou você pode nos enviar um e-mail que teremos o maior prazer em responder. Nos estudos que as autoras analisaram, existe uma variedade de metodologias de avaliação das estratégias utilizadas que utilizam grupos focais após a intervenção, a utilização de pré e pós-teste, estudo experiencial com grupo de controle, testes sobre conhecimentos, avaliação da percepção e satisfação sobre a estratégia por meio de questionário ou entrevista, ou mesmo sem mecanismo de avaliação. Os resultados deste estudo indicam uma maior concentração das produções no ano de 2015, sendo escasso ainda estudos nos anos anteriores. Em relação ao idioma, apenas 2 desses artigos estão disponíveis em português. 2 dos 10 estudos são oriundos do Brasil. O restante encontra-se condensado na Europa. No que se refere ao âmbito da aplicação, realça-se a sua maior utilização no ensino de enfermagem, no âmbito da graduação, sendo possível constatar a potencialidade dos jogos como instrumento pedagógico na aprendizagem das mais variadas áreas do conhecimento. Qualquer conteúdo na enfermagem pode ser colocado em formato de jogo, até os assuntos considerados mais complexos. Os achados deste estudo revelam que o âmbito da aplicação do jogo é mais frequente no ensino inicial da formação do profissional da enfermagem. Os estudos analisados indicam a utilização de jogos em práticas formativas. São descritos poucos dados sobre o impacto a médio e longo prazo no desenvolvimento desses profissionais. O conhecimento produzido pelas pesquisas analisadas apresenta lacunas, é claro, sobre a temática, principalmente relacionada ao impacto dessas estratégias na formação. Esse estudo demonstra
como o campo de estudos da enfermagem pode estar diretamente ligado aos jogos para a formação do profissional da área de enfermagem. É interessante notar a utilização de simulações, board games e RPG, que são jogos analógicos, uma vez que os jogos digitais acabam sendo mais atrativos no que se refere ao visual. Na minha opinião, o principal resultado é demonstrar a possibilidade de inovação no campo da educação e da formação do profissional de enfermagem. E você, o que é que você acha? Gostou do estudo? Conhece algum estudo que não foi citado? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Lembrando que o Pesquisa e Jogos tem um site e um e-mail. Nosso site é www.pesquisaejogos.com.br e o nosso e-mail contato@pesquisaejogos.com.br. O canal Pesquisa e Jogos é uma iniciativa do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, que visa a difusão científica dos jogos em um espaço colaborativo pensado para você. Se você gostou, já sabe, você pode deixar o seu comentário, sugestão, mandar um e-mail e também seguir o nosso canal. Um forte abraço e até a próxima!